Histórias que ensinam como escrever um conto cautelar que impressiona. Continue vendo esse vídeo se você quer entender claramente o que são contos cautelares e a sua relevância, aprender a incorporar mensagens sutis em suas histórias e evitar clichês e explorar caminhos criativos nesse tipo de narrativa e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes da gente mergulhar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de aprimorar as suas habilidades para escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? Para aproveitar é muito simples. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no sininho. Assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Então deixa o seu like, se inscreve aqui, agora a gente vai para o conteúdo que eu preparei para você, ok? Vamos então entender primeiro o que é o conto cautelar, tá? Sabe quando eu comecei a escrever, a me aventurar pelo mundo da escrita, eu achava que conto cautelar era só mais um nome chique para histórias com moral no final, tipo fábulas. Mas não é bem assim. Os contos cautelares eles têm uma longa história na literatura. Eles evoluíram das simples histórias contadas ao redor de fogueiras para obras complexas que refletem a sociedade e os seus problemas. E ao contrário das fábulas, que geralmente terminam com uma moral clara, direta, entregue, os contos cautelares são bem mais sutis. Eles te fazem pensar, refletir sobre a história muito depois de ter terminado de ler. Um bom exemplo de conto cautelar é O Corvo, do Edgar Allan Poe. Não é apenas uma história de terror sobre um corvo falante. Aliás, eu tenho um corvo aqui tatuado. Eu amo esse poema, essa obra do Poe e o Poe em geral, né? Não é apenas aí uma história, como eu estava falando, não é apenas uma história de terror sobre um corvo falante. É uma reflexão sobre a perda, o luto, a insanidade. E você termina a leitura com aquela sensação de desconforto, pensando sobre o que realmente aconteceu. E a diferença entre contos cautelares e fábulas, ou até mesmo contos de fadas, está nos detalhes. Enquanto as fábulas são mais diretas, às vezes tem animais falantes, ensinando lições de vida, os contos de fadas nos levam a gente, né, para um mundo de magia e aventura com uma certa lição embutida. Enquanto os contos cautelares são como um quebra-cabeça. Eles têm camadas, você lê uma vez e pega a história superficial, lê de novo e começa a ver as entrelinhas, as mensagens ocultas. Agora, pensar na relevância desses contos hoje em dia é fascinante. Eles são como espelhos da nossa sociedade. Pegue, por exemplo, um livro que eu admiro bastante, que é o livro A Estrada, do Cormac McCarthy. Não é sobre uma história pós-apocalíptica, assim, sobre um pai e o seu filho tentando sobreviver. É um exame profundo na natureza humana do que significa ser humano em tempos desesperadores. E como você identifica um conto cautelar? Bom, você precisa olhar além da superfície. Veja os personagens, o cenário, o enredo. Tem sempre algo mais, algo que te faz questionar ou pensar. Às vezes é uma sensação incômoda que fica com você, outras vezes são perguntas que não saem da sua cabeça. Agora, a parte mais importante é a sutileza da mensagem. Não é só jogar a moral na cara do leitor. É como cozinhar um prato sofisticado. Você adiciona os ingredientes lentamente, os temperos, deixando eles cozinhar, se mesclarem, criando um sabor que é revelado no final, mas que estava lá o tempo todo. Isso me lembra, é claro, do livro O Velho e o Mar, do Hemingway. À primeira vista, parece apenas uma história sobre um velho pescador lutando com um peixe gigante. Mas é muito mais. É sobre luta, resiliência, sobre a jornada da vida. A mensagem não está escancarada, mas sim tecida sutilmente através das ações e pensamentos do personagem. E é aí que está a beleza dos contos cautelares. Eles não te dão todas as respostas. Eles te fazem procurar, pensar, questionar. Fazem você se conectar com a história de uma maneira que uma moral direta talvez não conseguiria. Agora, pensando nisso, você já parou para refletir sobre as mensagens escondidas nas histórias que você lê? Comenta aqui
quais foram as histórias que mais te marcaram, que tinham uma mensagem única que você de repente deu aquele... É isso, é sobre isso que eles estão falando. E no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo do conto cautelar. Vamos falar agora sobre a importância da sutileza na mensagem. Eu acho isso fundamental em qualquer história, a sutileza na mensagem. Quando eu comecei a escrever, eu achava que tinha que ser direto, quase que dando a moral da história de bandeja para o leitor. Mas, com o tempo, eu percebi que as histórias que mais me marcaram foram aquelas que me deixaram pensando, refletindo. E a sutileza na mensagem faz toda a diferença na percepção do leitor. Eu vou te dar um exemplo. O Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry, né? Nem sei se eu falei certo, porque esse nome é difícil, né? Meu inglês... Ó, tá nem saindo. Meu francês, consegui falar. Meu francês não tá muito fluente ultimamente. Meu francês é, sei lá, é tipo meu chinês, não existe. Mas, assim, quando a gente olha pro Pequeno Príncipe, indiferente se você gosta ou não dessa história, eu nem sou o maior fã do Pequeno Príncipe. Na verdade, eu não sou fã porque eu acho o fã-clube do Pequeno Príncipe meio chato, assim, é um pessoal que fica repetindo. Se você gosta do Pequeno Príncipe, tá tudo bem, tá? Mas é que tem um pessoal que fica, assim, repetindo, sempre as mesmas frases, aí coloca na internet, aí parece que a pessoa nem leu, sabe? Mas, enfim... A verdade é que nessa história, a superfície da história parece ser uma aventura infantil. Mas as camadas falam sobre várias coisas. Sobre amor, sobre perda, sobre amizade, sobre a essência da humanidade. Então é a sutileza que faz você voltar a essa história várias vezes, descobrindo algo novo a cada leitura. Comparar mensagens explícitas e implícitas é como comparar um tapa na cara com um sussurro no ouvido. Mensagens explícitas dentro das histórias são como esse tapa na cara, rápidas, diretas, mas às vezes elas são esquecidas logo em seguida porque elas não estão bem entremeadas com a história. Muitas das vezes, né? Não é sempre assim. Já as mensagens implícitas, por outro lado, elas são como um sussurro, ficam com você, fazendo você pensar e questionar, né, dentro daquela história e depois. A psicologia por trás disso é algo fascinante, porque as histórias que fazem o leitor pensar, que o desafiam a procurar significados, tendem a ser mais impactantes, mais memoráveis. Quando você lê O Processo, do Kafka, você se vê envolvido com o mundo burocrático, absurdo, mas é a mensagem implícita sobre a inutilidade, o desespero, que é o que fica martelando lá dentro da gente. Agora, como embutir essas mensagens sutilmente na sua história? A chave é o equilíbrio. Você quer que a sua mensagem seja como uma corrente subterrânea, não uma onda gigante que derruba tudo. Em A Metamorfose, também do Kafka, a transformação do personagem principal em um inseto é um exemplo brilhante de como usar um símbolo forte para transmitir uma mensagem de alienação e desumanização. Mas cuidado, porque também há erros muito comuns que as pessoas cometem ao tentar fazer isso. O principal deles é ser sutil demais, a ponto de a mensagem se perder completamente. Ou, por outro lado, tentar ser sutil, mas acabar sendo óbvio demais. É um jogo delicado aqui que o escritor tem que fazer de esconde com o leitor, assim, esconde, mostra. Um exemplo de sucesso nessa sutileza. Lembrando, tá, gente? Todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição. E se vocês comprarem, adquirindo, clicando pelo link que eu vou colocar aqui na Amazon, eu vou ganhar uma pequena comissão. Então vocês me ajudam aí a manter o canal também. Mas um exemplo de sucesso nessa sutileza é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Essa história explora um mundo onde as pessoas param de morrer. E é uma meditação profunda, na verdade, sobre a vida, a morte e o que realmente significa viver, na verdade. Por outro lado, um exemplo de falha seria uma história que tenta ser profundo, mas acaba sendo tão vaga que o leitor se perde. E se prepare, porque no próximo tópico a gente vai explorar um aspecto ainda mais fascinante das histórias, ok? Elementos chaves de um conto cautelar eficaz, de um bom conto cautelar.
Eu já te falei um pouquinho sobre problemas, o que é, o que fazer, o que não fazer. Mas quais que são os elementos chaves desse tipo de história? Quando eu estou escrevendo um conto cautelar, eu sempre penso em como cada elemento vai contribuir para o impacto da história. Afinal, você quer que o seu leitor fique refletindo sobre a sua história muito depois de ter virado a última página, não é verdade? Começando pela construção da narrativa. Você vai montar esse quebra-cabeça onde cada peça deve se encaixar. Vamos pegar o exemplo de A Peste, do Albert Camus. A maneira como a história se desenrola, mostrando a reação dos personagens à peste, cria um paralelo poderoso com a luta humana contra o absurdo da existência. E a história é montada de tal forma que você não só acompanha a trajetória dos personagens, mas também reflete sobre as questões mais profundas que ela levanta. Agora, falando sobre personagens, eles são o coração da sua história, certo? Em um conto cautelar eficaz, os personagens precisam ser mais do que apenas nomes em uma página. Eles precisam ser reais, tridimensionais, como em qualquer outro tipo de história. Em A Morte em Veneza, do Thomas Mann, cada personagem é tão detalhadamente construído que você sente que poderia encontrá-los na vida real. Eles têm desejos, medos, contradições, e é isso que torna esses personagens memoráveis. Outra coisa, diálogos e descrições são um tempero na sua história. Eles não podem ser nem muito, nem pouco. Em O Idiota, do Dostoiévski, os diálogos são tão bem construídos que você se sente sentado na mesma sala que os personagens. E as descrições? Elas pintam um quadro tão vívido que você pode quase sentir o ambiente ao seu redor. E se você não assistiu, eu publiquei recentemente aqui no canal um vídeo com 5 técnicas para ajudar você nas suas descrições. Então clica nesse vídeo depois e assiste, que vai ser excelente para você, ok? Nessas histórias, o conto cautelar, o simbolismo também é crucial. Ele pode transformar uma história simples em uma obra rica em significados. Em O Castelo, do Kafka, e a gente está citando muito aqui o Kafka porque ele tem várias histórias que se encaixam nesse conceito de conto cautelar, mas em O Castelo, o Kafka, né, o próprio castelo é um símbolo de muitas coisas. Burocracia, isolamento, a busca incessante por um significado na vida. E essa camada simbólica adiciona uma profundidade incrível à história. O equilíbrio entre enredo e mensagem é talvez a parte mais desafiadora. Você não quer que a mensagem domine a ponto de a história se tornar uma palestra. Nem quer que a história seja tão envolvente que a mensagem se perca. Então é um equilíbrio bem delicado, tá? Em Pedro Páramo, do Juan Rulfo, a história e a mensagem sobre a solidão e o esquecimento estão tão entrelaçadas que uma não existe sem a outra. E por fim, mas não menos importante, o clímax e o desfecho. Esses são os elementos que seus leitores vão lembrar para sempre, assim, né, se a sua história for marcante o suficiente. Em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, o clímax é tão impactante que deixa uma sensação duradoura, uma reflexão sobre o ciclo da vida e da história. Agora me conta, você já se deparou com uma história onde o equilíbrio entre esses elementos foi perfeito? Ou um livro desses que eu citei aqui que agora você está vendo que é um conto cautelar? Compartilhe aqui nos comentários porque eu quero saber o que vocês estão lendo aí que se encaixa nessa questão de conto cautelar. E fica ligado porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em algo que vai mudar a sua forma de ver as histórias para sempre. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, valioso para você aprimorar as suas habilidades de escrita. Vamos lá para análise de exemplos reais. Quando eu penso em contos cautelares, um dos primeiros exemplos que me vem à mente é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Essa obra é um verdadeiro estudo de caso sobre como um conto cautelar pode ser poderoso, pode ser atemporal. Vamos desmembrar um pouco essa história para entender o que a torna tão especial.
Primeiro, as técnicas narrativas usadas em Crime e Castigo. São algo que fascina qualquer pessoa que for ler. Com calma, né? O Dostoiévski, ele tem uma maneira de mergulhar na psique dos seus protagonistas. Especialmente, né, o personagem principal, o Raskolnikov. A maneira como ele explora o conflito interno do Raskolnikov, as suas justificativas para o crime e o seu subsequente tormento psicológico é uma coisa incrível. A narrativa não é linear, ela te leva em uma jornada através dos pensamentos e emoções do personagem, fazendo você sentir cada fragmento da sua angústia e do seu desespero. Agora, sobre a mensagem de Crime e Castigo. A história não é apenas sobre um assassinato, suas consequências. É uma exploração profunda de temas como moralidade, redenção e até a complexidade da natureza humana. O Raskolnikov, ele comete um crime acreditando que ele está acima da moralidade comum. Mas depois que ele comete esse crime, o peso das ações dele logo começam a desmoronar sobre a sanidade dele. E o livro te faz questionar até que ponto a gente pode justificar nossas ações, aquilo que a gente faz, em nome de um suposto bem maior, né? Os personagens em Crime e Castigo são fundamentais para poder guiar a moral da história. Cada um deles, do Raskolnikov à Sônia, que é a prostituta que se torna a conselheira moral, esses personagens, eles contribuem de uma maneira significativa para o desenvolvimento da trama e para a construção das mensagens do livro. Eles são espelhos de diferentes aspectos da sociedade, da psique humana, cada um representando diferentes visões de moralidade e redenção. Então, as lições que a gente aprende com Crime e Castigo são muitas. A mais óbvia é de que o crime não compensa. Mas, olhando mais profundamente, a gente vê lições sobre a importância da empatia, a busca por redenção e a compreensão de que nossas ações têm consequências que vão muito além do que a gente pode prever. Esse livro é um exemplo perfeito de como um conto cautelar pode nos fazer refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. E agora se prepare, porque no próximo tópico a gente vai explorar um aspecto ainda mais intrigante para você que quer escrever um conto cautelar. Dicas de escrita para contos cautelares. Quando se trata de escrever contos cautelares, a primeira coisa que você precisa é de uma boa ideia, certo? Mas às vezes essa inspiração não vem tão facilmente. Eu costumo buscar ideias observando tudo que eu tenho ao meu redor. Por exemplo, imagina uma história sobre um relógio antigo em uma loja de antiguidades que tem o poder misterioso de revelar segredos obscuros de quem o toca. Ou que tal um conto sobre um jardineiro que descobre que pode se comunicar com as plantas, mas cada segredo que elas revelam tem um preço. Olha só. Uma vez que você tem a ideia, o desafio é tecer a mensagem na trama. Lembra do relógio antigo? A mensagem pode ser como o passado afeta o presente, ou sobre a verdade e as consequências de revelá-la. Então, a chave é entrelaçar essa mensagem de forma tão natural que o leitor só perceba quando já estiver completamente imerso na história. Agora, criar conflitos significativos é essencial. No caso do jardineiro que fala com plantas, o conflito pode vir do dilema moral de usar ou não as informações que as plantas lhe dão. Isso cria uma tensão interna que mantém o leitor envolvido, querendo saber o que vai acontecer a seguir, o que vai acontecer depois. Outro ponto crucial é manter a coerência entre personagens e mensagens. Os seus personagens, eles devem agir e reagir de uma maneira que faça sentido com a mensagem que você quer passar. Por exemplo, se o seu conto é sobre a importância de enfrentar seus medos, então os personagens devem ser confrontados com situações que os forcem a fazer isso. O refinamento do estilo narrativo também é importante. Cada história ela tem um tom e um ritmo próprios. Em um conto sobre uma cidade que lentamente desaparece, a narrativa pode ser melancólica e contemplativa, refletindo a natureza da história. Por último, mas definitivamente não menos importante, vem a revisão e o feedback.
Depois de escrever o seu conto, dê um tempo para revisá-lo. Peça a opinião de pessoas de confiança e esteja aberto aí a críticas construtivas. Talvez você precise se ajustar aí na sutileza da sua mensagem. Ou talvez o final precise de mais impacto. Mas lembre-se, a revisão é onde a história realmente ganha vida. Mas e aí? Qual é a sua estratégia para encontrar ideias para suas histórias? Conta para mim aqui nos comentários, ok? Pronto. Agora você já sabe aí como criar um conto cautelar que não só capture a atenção do leitor, mas que faça ele ficar refletindo aí por muito tempo, ok? A gente viu aí nesse vídeo como a sutileza na mensagem, a construção cuidadosa da narrativa, personagens ricos e um equilíbrio delicado entre enredo e mensagem, tudo isso é fundamental. E não podemos esquecer das dicas para evitar clichês e trazer originalidade às suas histórias. Mas lembre-se que a escrita é uma jornada de constante aprendizado e experimentação, e falando em experimentação, no meu próximo vídeo a gente vai explorar o território fascinante dos conselhos irônicos do escritor Jorge Luis Borges e como entendê-los para ajudar na sua escrita. Um dos maiores escritores de todos os tempos, o Jorge Luis Borges, com seu estilo único e as suas ideias que foram profundamente inovadoras, tem muito a nos ensinar aí sobre como quebrar paradigmas na literatura. E eu vou mergulhar em alguns dos conselhos mais intrigantes e decifrá-los para você. Então, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora, clica aqui para se inscrever, deixa o seu like nesse vídeo, ativa as notificações, porque eu tenho certeza de que você não vai querer perder os insights valiosos que a gente vai explorar aí sobre o Borges e a sua visão única sobre a escrita. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde a genialidade do Borges nos espera.